paz do Senhor, criança! Voltamos aqui com mais uma história, com mais um vídeo. E quem aqui gosta de história diz eu! Eu também gosto muito de história e gosto também de contar história. Então vamos lá com a prof pra gente ouvir mais uma historinha. Então, a história que eu vou contar hoje, ela se encontra lá na nossa Bíblia. Quem tem Bíblia em casa aí diz amém. Eu tenho a minha Bíblia. E na Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1, está a nossa história. Essa história de hoje que eu vou contar para vocês, conta a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem e ele aqui está com uma bolsinha de dinheiro porque ele era cobrador. Ele cobrava dinheirinho do pessoal lá da cidade dele, dinheiro do imposto, tá? Então ele cobrava as pessoas, né, do que elas deviam, né, para a cidade. Mas Zaqueu, ele não tinha o coração tão vermelhinho assim. Não, Zaqueu, ele tinha um coração um pouco sujo, sim. Zaqueu tinha um coração um pouco sujo, mas Zaqueu, ele tava um pouco assim, cansado de estar com aquele coração sujo, sabe? E ele tava assim, apavorado. Eu acho que ele queria mudar. Mas Zaqueu ouviu que na cidade iria passar Jesus. E ele ouviu, nossa, Jesus vai passar. E eu quero ver esse Jesus. Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu, ele estava arrependido de ter o coração sujo, de não ter o coração limpinho. Então Zaqueu, ele queria mudar. Então ele ficou sabendo que Jesus iria passar na cidade. Então Zaqueu viu Jesus passando lá na cidade. Só que onde Jesus ia, a multidão ia atrás, porque todo mundo queria escutar Jesus. Então Jesus estava passando. E só que Zaqueu era muito pequenininho. Olha aqui como Zaqueu é pequenininho. Zaqueu era muito pequenininho e ele não conseguia de jeito nenhum ver Jesus. Ele tentava pular assim, e ele não conseguia. Então Zaqueu teve uma ideia. Qual será essa ideia de Zaqueu? Zaqueu, ele teve uma ideia, porque ele pensou assim, eu vou ver Jesus, nada vai me impedir de ver Jesus e eu vou ver ele sim. Então Zaqueu, pequenininho, bem pequenininho assim, resolveu subir em uma árvore. Sim, Zaqueu teve uma ideia, a ideia de subir em uma árvore para poder ver Jesus. Enquanto Jesus passava lá, Zaqueu teve a ideia de subir. E a Bíblia nos diz que essa árvore era muito alta. Era uma figueira bem brava, diz a Bíblia, que é uma árvore que é muito difícil da gente subir. E Zaqueu, que era bem pequenininho ainda, era mais difícil para ele subir ainda. Mas ele não desistiu, porque ele queria ver Jesus. Então ele subiu. E ele ficou lá em cima daquela árvore, escondido. Escondido não, né? Ele ficou lá em cima esperando a hora que Jesus passasse. E quando ele passou, Jesus passou pelaquela árvore, Jesus notou que tinha alguém lá em cima e disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Nossa, Jesus notou Zaqueu. Zaqueu, diz a Bíblia que Zaqueu desceu depressa da árvore e recebeu Jesus na casa dele aquela noite. E aí, com certeza na vida de Zaqueu teve mudança. Zaqueu deixou de ter um coração triste, um coração preto, porque ele não
fazia mais aquilo que era errado, cobrava, ele cobrava das pessoas e cobrava mais das pessoas, ele não cobrava o valor certo. Por isso que o coração dele estava sujo, estava feio. Então, a partir do momento que Zaqueu recebeu Jesus na casa dele, Zaqueu viu aquilo que ele fazia era errado e ele começou a ter um coração puro, um coração de verdade, vermelhinho e sem pecado, porque Jesus estava na casa e na vida de Zaqueu. Amém! Essa foi a